Quais são os principais erros na suplementação da vitamina B12? Tem muita gente por aí que fica tranquilo porque diz que está tomando a vitamina B12, mas está tomando de uma forma equivocada e aí está só jogando ela fora, jogando dinheiro fora e deixando de aproveitar aí dos benefícios que ela traz. Porque não é só suplementar uma vitamina, você precisa saber a forma que vai ser melhor absorvida no intestino, a dose que é mais apropriada para você, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, você já deve saber, né, os benefícios tremendos da B12 na sua saúde. Quando você está com falta de B12, você fica mais fadigado, indisposto, tá falta energia até para fazer exercício físico, você pode ter queda de cabelo, tá? Piora da pele. A longo prazo, a falta de B12 ela pode aumentar até risco de doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, que é o caso das demências. Então, é obrigatório essa suplementação de B12, principalmente hoje com essa onda, né, essa febre de uso de canetinhas emagrecedoras, porque você começa a comer menos e acaba comendo menos B12 também, né, na sua alimentação, e também com pessoas que fizeram bariátrica, também tem obrigação de suplementar a B12, já que pelo fato ali de cortar uma parte do estômago, que é uma parte que é responsável por produzir o fator intrínseco, que é um fator que vai promover a absorção da B12. Então, como o bariátrico ele perde essa porção do estômago, ele não absorve bem a B12, daí a necessidade de suplementar. E então é muito comum, por exemplo, as pessoas depois que usam caneta emagrecedora, fazer bariátrica, é muito comum depois disso ter muita fadiga, queda de cabelo, enfim, e daí pode ser sim falta de B12. Primeiro, é sempre importante confirmar isso, essa deficiência, através de uma dosagem no seu sangue da vitamina B12. Os níveis ideais são acima de 500 nanogramas por decilitro, mas eu prefiro quando fica ali na faixa de 800 até 1000, que é o máximo. Mais de 1000 pode sim trazer risco. Quem me conhece sabe que eu atuo com a medicina baseada em bom senso e na literatura científica. Tem médicos que defendem B12 maior que 1000, mas isso é sim um excesso e qualquer excesso tem riscos, não é mesmo? E pode ter risco de intoxicação no seu organismo. Ficar um tempinho, alguns meses com ela muito alta, não vai trazer nenhum prejuízo. Agora, se você permanece assim durante anos, vai sim trazer algum tipo de prejuízo para você. Então, a gente trabalha com níveis ótimos, né, ali por volta de 800 no exame de sangue. O valor de referência, inclusive, ele deve ser descartado, porque muitas vezes no valor de referência eles colocam ali níveis ideais acima de 200, 300, e isso é muito baixo. Isso não é suficiente para que você realmente resolva todos os problemas que a falta da B12 promove. O valor de referência ele é baseado em diagnóstico de doença. Nesse caso, no diagnóstico da anemia perniciosa, que é a anemia provocada pela falta da B12. Então, por isso que existe lá esse valor de referência, mas isso é para diagnosticar uma doença. Mas às vezes você não tem a doença, mas tem vários sintomas devido à falta da B12. Doutor, rapidinho. Então, o meu cansaço, a minha queda de cabelo, aquela fadiga crônica, às vezes é só falta de B12? Às vezes é só falta de B12, às vezes não. Então, quando a gente fala desses sintomas como fadiga, são sintomas muito subjetivos, né? Então, tem várias outras condições que podem provocar esses sintomas, né? Como, por exemplo, às vezes um sono ruim, ou uma deficiência hormonal, uma deficiência de testosterona, de cortisol, uma disfunção de tireoide. Então, é necessário que a gente avalie o conjunto da obra sempre, mas que é uma parte sim essencial e geralmente está baixa, né? Eu vejo isso na minha prática clínica, isso de fato é. Doutor, rapidinho, só mais uma pergunta. Eu vi que em alguns casos, em pacientes que estavam até um pouco depressivos, depois da ingestão da B12, o paciente saiu da depressão. Isso também é real? Ou é só um mito? Não, é real, pode acontecer. Claro que não é um milagre, tá, gente? A gente fala sempre de medicina integrativa analisando vários pilares, mas que a baixa da B12 gera sintomas depressivos, sim, gera. Tá? Então, quando você faz uma correção, uma suplementação, vai ajudar nesse sentido. Não estou dizendo que vai ser
é algo que vai solucionar o caso para todo mundo, né? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes precisa sim entrar em algum remédio antidepressivo, mas em algumas pessoas, especialmente aquelas que estão com ela mais baixa, vai sim ajudar bastante. Bom, e quando a gente fala da suplementação, a gente primeiro precisa identificar a melhor forma de fazer. E aí a gente vê muitas B12 no mercado, mas a que melhor é absorvida no intestino é a forma da metilcobalamina, que é a forma ativa já da B12, tá? Então não tome outro tipo de B12. Sempre procure a forma da metilcobalamina. Sempre é interessante iniciar com pelo menos uma exceção da reposição injetável da B12, tá? Eu prescrevo muito para os meus pacientes, especialmente aqueles que estão com níveis mais baixos ou pós-bariátrica. A gente sempre inicia com ela injetável e depois você pode manter com comprimido, mas sempre vai ter que manter a suplementação, tá? Porque se você para de tomar, ela vai voltar a cair. Doutor, o senhor falou agora sobre a metilcobalamina. Eu lembro que teve uma semana que eu tava um pouco para baixo, aí eu fui lá e tomei uma B12 antes de falar contigo. E o senhor falou agora, eu acabei lembrando que eu tomei a cianocobalamina. Qual é a diferença da ciano para metilcobalamina? E eu fiz errado em tomar cianocobalamina? Fez errado, porque a metilcobalamina é um estágio após da cianocobalamina, então ela é melhor absorvida no intestino, tá? Ela é a forma ativa já da B12, então você sentiu o efeito, melhoria, porque provavelmente estava muito baixo, né? Mas se tivesse feito da metilcobalamina, teria sentido ainda melhor, né? Então é a forma ideal, é a forma da metilcobalamina. E quando a gente fala de doses, a gente precisa também escolher uma dose ali que vai ser mais personalizada, sair de receitinha de bolo. Mas a dose começa com 1000 microgramas ou 1 miligrama. Então você geralmente vai ver no mercado essas duas doses, ou em microgramas ou em miligrama, tá? Então 1000 microgramas é igual a 1 miligrama. E aí a dose começa em 1 miligrama, mas pode chegar até 2 miligramas. A maioria dos meus pacientes eu coloco 2 miligramas, acabo prescrevendo essa dose, mas é algo individual. Quando a gente fala de um paciente que está com ela muito baixa, a dose naturalmente deve ser maior. Se ela já está quase ótima, então naturalmente a dose vai ser menor. Quando a gente fala de dose de manutenção, também a dose não precisa ser muito alta. Então, quando fala de manter a B12 no nível bom, às vezes 1 miligrama já é suficiente. Mas é sempre importante acompanhar com exames, você realizar a dosagem a cada 3, 4 meses, porque tenho pacientes aqui que eu já vi na minha prática clínica que não precisa suplementar, tá? Às vezes só na alimentação você já consegue ter ótimos níveis. Às vezes só ali pelo fato de você ter uma genética que favorece também você consegue ter ótimos níveis, tá? Então tem outros fatores que vão influenciar, então nem todo mundo precisa suplementar B12, quero deixar isso bem claro. E se você quer agora saber sobre alimentos que aumentam a B12, você comenta aqui no vídeo que eu vou gravar então esse vídeo falando sobre alimentos que vão aumentar a sua B12, tá? E por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha agregado bastante na sua vida. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem precisa saber dessa informação, ajudar essa outra pessoa que vai assistir o vídeo e ajudar também que o canal a crescer, já que a gente está iniciando. Eu preciso aí que você me dê essa força e vamos que juntos somos mais fortes e até o próximo vídeo.